Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Eu sou o professor Danilo Cruz e essa disciplina é a nossa disciplina sobre crise, o manejo da crise. A gente vai lidar com crise em saúde mental. E na nossa aula de hoje temos a oportunidade de uma reflexão sobre a questão do suicídio, o momento de crise com comportamento suicida. Então, o convite, na verdade, de hoje é que a gente faça uma reflexão a respeito disso, que é um assunto tão importante, tão relevante no momento atual. Pois bem, então a gente vai percebendo que há um contexto cultural com relação ao suicídio. A visão geral do suicídio, na verdade, tem mudado muito ao longo da história, podendo ser um evento ali constituinte, inclusive, de certas culturas, de certas tradições. Pode ser visto como uma opção aceitável para outras culturas, pode ser visto como pecado desde a Idade Média, e somente no século XIX é que nós vemos ele como um sinal de doença mental, conforme diz Minoir em 1995. Sendo que, na verdade, em alguns países, mais recentemente, os debates têm incluído a noção de que em determinadas circunstâncias o suicídio é até mesmo uma opção legítima, com a resguardada perspectiva bioética, porque é ligada aos direitos do indivíduo a morrer com dignidade. Pois bem, então o suicídio é um fenômeno complexo, é um fenômeno multifacetado, multifatorial, que envolve questões socioculturais, genéticas, psicodinâmicas, filosófico-existenciais, psiquiátricas e também ambientais. E nós vemos que, de modo geral, existe um aumento linear dos suicídios com um aumento da idade, isso existe uma correlação, com dois picos importantes entre os adultos jovens e entre os idosos. Entretanto, a gente sabe que o suicídio representa somente uma parte dentro de um conjunto muito maior de condições e de ações humanas, denominados aí de comportamento suicida. Sendo que, na verdade, esse comportamento pode ser compreendido como todo e qualquer ato pelo qual um indivíduo causa uma lesão a si mesmo, qualquer que seja o grau de intenção, no caso aí de ter a letalidade ou não, qualquer que seja o conhecimento do verdadeiro motivo desse ato. Então, dessa forma, conforme diversos autores, como por exemplo aí Verlang e Bottega em 2004, vão dizer justamente que o comportamento suicida pode ser concebido ao longo de um contínuo. A partir do pensamento, ele vai ter ali o pensamento de autodestruição, passando por planos, incluindo aí tentativas de suicídio e, finalmente, o suicídio propriamente dito. Então, estima-se que as tentativas de suicídio superem em 10 vezes, pelo menos, o número de suicídios. E aí a gente percebe que atender alguém que fala em suicídio ou que fez uma tentativa de suicídio pode gerar muita angústia em quem está atendendo, pode mobilizar diferentes sensações nesse profissional que está prestando esse tipo de serviço, esse tipo de atendimento. Quando se fica intensamente mobilizado diante disso, primeiramente é necessário reconhecer quais são seus próprios sentimentos, quais são suas próprias reações. E a partir dessa autoavaliação é que se deve definir não somente a sua possibilidade e disponibilidade para conduzir o caso, mas também como manter ali uma postura profissional, uma postura diante das inúmeras situações face ao comportamento suicida. Não é fácil lidar com esse tipo de coisa. Esse tipo de crise mobiliza em nós crises pessoais. Então, para realizar uma boa avaliação, é necessário que a gente esteja verdadeiramente disponível para isso, que a gente tenha tempo de qualidade, que a gente haja com honestidade, que a gente organize, na medida do possível, um ambiente privativo apropriado para isso. Desconhecimento e preconceito em relação ao suicídio
obviamente que podem conduzir a diversos equívocos, tanto na avaliação clínica como no manejo em si. Então, ao mencionar esse tipo de postura profissional, não significa necessariamente mudar as crenças da pessoa, mas sim manter uma atitude e, ao mesmo tempo, ter segurança para se comportar nessas situações específicas. Então, existe um estudo interessante que foi realizado em um hospital psiquiátrico com enfermeiros, com técnicos de enfermagem, com auxiliares de enfermagem, que chegou à conclusão que somente 17% entre os 317 entrevistados se consideravam aptos para atender alguém com risco de suicídio. E somente 36% referiram que conheceriam, que reconheceriam alguém que estivesse em um risco real de suicídio. Então, depois de um treinamento sobre o comportamento suicida, foi possível perceber nestes entrevistados uma mudança para atitudes positivas, especialmente com relação aos sentimentos e com relação à capacidade de lidar com essas situações. Entretanto, é bom que a gente perceba que as diferenças com relação às crenças de cada um continuam variadas, apesar do treinamento. Olha que interessante, né? Ou seja, é possível mudar as atitudes sem necessariamente alterar suas crenças individuais. E aí é interessante que a gente veja quais são os componentes de uma avaliação. Conforme já foi explicado, em todos os casos, deverão fazer parte da avaliação aí desse olhar da pessoa que está em crise suicida, os seguintes tópicos, mesmo que em uma ordem diferente. Primeiro é o contexto. Particularmente, gente, diante de alguém que pensa em se matar, é importantíssimo que a gente entenda o que está acontecendo ali na vida daquela pessoa em particular. Como, por exemplo, mudanças recentes, se a pessoa está vivendo brigas, conflitos, perdas, sejam perdas reais, sejam perdas imaginadas ou temidas, se ela está vivendo momentos de maior estresse, de maior pressão. E é bom que a gente lembre que, na maioria das vezes, um acontecimento recente termina funcionando como um gatilho, como um desencadeante e, em geral, envolve um desentendimento ou a perda de alguém importante. Outra vulnerabilidade maior aí com relação ao suicídio é uma rede de apoio frágil ou mesmo inexistente. Por quê? Porque é importante que a pessoa se sinta amparada, que a pessoa se sinta incluída socialmente, que ela possa contar com a ajuda das pessoas com as quais ela mantém laços de confiança, em especial em momentos difíceis. Outro aspecto importante para contabilizar é a história. É imprescindível, é essencial que a gente conheça os principais fatores de risco para suicídio e muito especialmente aqueles que são modificáveis, aqueles que a gente pode fazer alguma coisa para a gente poder atuar sobre eles. Os dois principais fatores de risco são história de tentativa de suicídio e transtorno mental. Olha que importante isso. Esses transtornos mentais, aí entre eles a gente vai ver o que? Por exemplo, transtorno de humor, decorrentes de uso de substância psicoativa, por exemplo, o alcoolismo, transtorno de personalidade e, em especial, aí, o transtorno de personalidade borderline, o transtorno de personalidade narcisista e o transtorno de personalidade antissocial. A esquizofrenia também é um fator de risco importante, transtornos de ansiedade, sendo que comorbidades potencializam o risco, por exemplo, alcoolismo com depressão, alcoolismo com ansiedade, isso potencializa. Outros fatores de risco importantes são sexo masculino, olha que dado importante, faixa etária entre 15 e 35 anos de idade ou acima dos 75 anos de idade, estratos econômicos extremos, ou muito rico ou muito pobre, residentes em áreas urbanas, desempregados, aposentados, pessoas que estão vivendo isolamento social, migrantes, solteiros, separados, perda de figuras parentais na infância, dinâmica familiar conturbada,
Reações de aniversário, uma data importante de perda de um ente querido, vai ser lembrada, ele vai ser vivida como uma espécie de aniversário. Personalidade com traços de significativa impulsividade, agressividade, humor lábil, ou seja, instável, histórico de abuso sexual, doenças crônicas incapacitantes, dor crônica, lesões desfigurantes perenes, epilepsia, trauma medular, neoplasia maligna, ou seja, o câncer, síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, a AIDS, facilidade de acesso a meios para se matar, exposição ao suicídio, seja na imprensa, para pessoas que são vulneráveis a isso, situações de rápidas mudanças na sociedade, sejam elas mudanças políticas, mudanças econômicas. E aí a gente vê que, ao mesmo tempo, também existem alguns fatores de proteção, que são curiosos aí para a gente estudar, para a gente aprender, né? São menos estudados que os fatores de risco e justamente por isso são em menor número. Entre eles a gente destaca o quê? Religiosidade vivenciada, não é a coisa da boca para fora, tem que ser a coisa vivenciada. Proximidade com a família, uma percepção otimista da vida, gravidez é um preventivo, olha que interessante, maternidade, ter uma ocupação, ter um emprego, presença de uma rede social, uma rede de apoio social com um forte sentido de interdependência, melhor dizendo, e a capacidade de enfrentamento a situações adversas. Uma boa avaliação clínica ajuda. E a avaliação clínica é o quê? O exame físico é especialmente importante em alguém que fez uma tentativa de suicídio. Os médicos vão dizer isso, né? E aí nós vemos que não se pode descartar o exame físico, mesmo em quem tem ideação suicida, porque existem problemas orgânicos que causam sintomas depressivos, incluindo aí situações que podem estar associadas ao suicídio. Por exemplo, hipotiroidismo, tumor no pâncreas, isso pode ter a ver. Mesmo aquelas pessoas com problemas mentais, que estão ali bem estabelecidos, elas também necessitam de uma avaliação física, que é algo que é frequentemente negligenciado na prática clínica. Então a gente vê que é preciso também fazer um bom exame de estado mental, outra forma de avaliar também a pessoa. A avaliação do estado mental de alguém que está com comportamento suicida tem a intenção, tem o objetivo de explorar com mais detalhes, com mais minúcias, essa ideação suicida e ou tentativa de suicídio e definir se existem sinais e se existem sintomas sugestivos de um transtorno mental. No caso de depressão, que é situação bastante associada ao risco de suicídio, observa-se que a pessoa com aquele humor deprimido, ela obviamente vai ter uma perda de prazer nas atividades que antes eram prazerosas, é chamada anedonia. Ela vai ter uma dificuldade de concentração, ela vai ter uma piora do seu autocuidado, podendo chegar a um apragmatismo, ela vai ter menos disposição e o curso do seu pensamento pode estar lentificado, incluindo aí o fato de que o conteúdo do pensamento pode ser pessimista, pode trazer sentimentos de culpa ou até mesmo circunstâncias de delírio congruente aí com o humor. Com relação ao aspecto geral, por exemplo, a gente vai ver que a pessoa tem olheiras, indicando aí uma dificuldade para dormir, um emagrecimento por conta da perda do apetite. E aí é bom lembrar que, na verdade, cada transtorno mental tem suas peculiaridades e nessa investigação aí a gente precisa levar em conta isso. Assim como é possível também uma grande variabilidade de considerações aí com relação à singularidade de cada um. Porque justamente é impossível que a gente esgote cada uma delas aqui. Entretanto, é bom que a gente lembre que uma boa avaliação, assim como uma investigação de como a pessoa se sente, é sempre fundamental. E na próxima aula a gente continua para falar sobre o manejo da crise do comportamento suicida, que é tão importante na prática da saúde mental com relação à questão da crise. Um abraço e até breve. Tchau, tchau.